Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom dia a você também que está acompanhando pela internet. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Leremos do versículo 3 até o 7. E se você puder, claro, coloque-se em pé para a leitura desse trecho, para você me acompanhar. O título da mensagem dessa manhã é Mantendo a Chama Acesa. E o texto da palavra de Deus diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, e que a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua casa, pelo teu povo reunido na tua presença e pela tua presença em nós. Nós, mais uma vez, agradecemos e rogamos que o Senhor fale com o teu povo, através da tua palavra e através desta mensagem. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Programas que ensinam técnicas de sobrevivência, seja numa circunstância longe da civilização, desertos ou florestas, ou até mesmo em momentos de catástrofes naturais, tem feito muito sucesso. Em TVs ou canais pagos, eu costumo assistir alguns que inclusive têm chegado às TVs ou canais abertos, e quem assiste sabe o valor do fogo nas pessoas, ou para as pessoas que participam desse tipo de programa, ou o valor da fogueira, porque quando alguém, algum sobrevivente ou alguém que está participando de um programa desses, consegue acender uma fogueira, ele sabe que terá calor, ele sabe que terá proteção contra predadores e até contra mosquitos, ele sabe que terá um instrumento para cozinhar os alimentos e até mesmo ferver a água. Então a fogueira ou o fogo, numa situação extrema, é uma questão necessária para a sobrevivência. E quem assiste esses programas já deve ter visto alguma ocasião ou algum episódio que os participantes se esforçam muito para acender uma fogueira, seja com pedra, madeira, bederneira ou beterneira, eu não sei muito como fala, e eles conseguem acender. Alguns chegam até a chorarem de emoção, fazem uma festa porque conseguiram acender a fogueira. E aí eles começam a revezar para que não deixem aquela chama morrer. E você talvez já tenha visto algum episódio que eles, por algum descuido, ou por causa de muito cansaço ou sono, ou até mesmo por causa da chuva, deixaram a fogueira apagar e não ficou nenhuma brasa. E aí o choro é de frustração, de raiva, de culpar o outro, porque não fez com que a chama permanecesse viva. E nem precisamos ir muito longe. Quem aqui gosta de churrasco sabe que não basta apenas acender o carvão, mas também tem que fazer com que a brasa permaneça viva, porque senão não haverá churrasco. Bem, duas perguntas. O que é que essa ilustração tem a ver com o texto que nós lemos? E o que este exemplo dado tem a ver com o nosso contexto? Com o texto, o que tem a ver é que o apóstolo Paulo, pensando na fé não fingida que havia em Timóteo, e também pensando na continuidade da obra de Deus,
pensando no bem daquele que ele chamou de filho na fé, e pensando na oposição ou oposições que Timóteo enfrentaria, ele escreveu no versículo 6 da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, te lembro que despertes o dom que há em ti, ou o dom de Deus que existe em ti. Há uma tradução que diz, mantenha viva a chama do dom de Deus. E a palavra que os tradutores trouxeram como despertar, na nossa língua, tem justamente o sentido de abanar, ou de fazer alguma coisa para que a chama, uma vez acesa, não se apague. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, faça alguma coisa, abane, assopre, mas não deixe a chama, uma vez acesa no seu coração, se apagar. E para o nosso contexto, é que a chama de muitos, infelizmente, está dando sinais de que quer se apagar. Isso já foi dito por Jesus, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a pandemia, para muitos, veio na verdade como um balde de água, que não sobrou nada, nem brasa, ou está quase se apagando. E nós poderíamos listar aqui muitos motivos que levariam as chamas do nosso coração se apagar ou se apagarem. Mas cada um de nós sabe quais seriam as circunstâncias ou sentimentos que possuem potencial para fazer com que a chama do nosso coração, ou a chama da nossa comunhão com Deus e com os irmãos, venha a se apagar. E nessa manhã, pensando a respeito disso, nós vamos ver aqui algumas maneiras de não permitirmos que essa chama, uma vez acesa em nossos corações, se apague. E por isso, pensando no texto, em primeiro lugar, uma maneira de manter a chama acesa é preservando a fé não fingida, ou preservando uma fé sem fingimentos. E Paulo, quando fala a Timóteo a respeito da sua fé não fingida, no versículo 5, ele está dizendo uma fé sem hipocrisia, sem máscaras. E uma fé sem hipocrisia, sem dúvida, nos ajudará a mantermos a chama no nosso coração acesa. Timóteo poderia até ter algumas limitações de saúde. Alguns autores dizem que ele tinha um problema estomacal, por isso Paulo fala a respeito de água com um pouquinho de vinho. Alguns autores até falam das suas limitações por causa do temperamento, e que isso é contestável. Alguns dizem que ele era muito tímido, muito acanhado, isso era um problema, segundo autores. Mas o que não cabe contestação a respeito de Timóteo é que, apesar da possibilidade de enfermidades e de timidez, a sua fé era verdadeira. A sua fé não era hipócrita. E fé não fingida não se esconde atrás de máscaras, ou não sobrevive apenas em tempos de bonanças. A fé não fingida sobrevive principalmente em momentos de dificuldades, como esse que nós estamos vivendo. A fé não fingida ultrapassa inclusive gerações, resiste a gerações. Paulo disse a Timóteo que essa fé não fingida, no versículo 5 ainda, habitou primeiro na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e naquele momento habitava em Timóteo. E a fé não fingida também resiste aos escândalos, às perseguições. Paulo, que era discipulador de Timóteo, sofreu prisões, e aqui ele estava numa situação muito delicada de prisão, prestes a ser julgado,
E Paulo já sabia que em breve o Senhor o levaria. E isso já seria para muitos um motivo de escândalo, de abandono de Paulo, de vergonha das prisões que o apóstolo estava sofrendo. Mas Timóteo, que tinha uma fé verdadeira, sabia que Paulo estava sofrendo aquilo por amor a Cristo, por causa do Evangelho. E o próprio Timóteo depois foi até mesmo preso por causa do Evangelho. Se você ler depois, Hebreus capítulo 13, versículo 23, verá que ele também, Timóteo, foi preso. Então a sua fé sobreviveu. E ter então essa fé viva, essa fé não fingida, nos ajudará a mantermos essa chama que uma vez foi acesa no nosso coração, ainda acesa. É possível que alguns crentes tenham aprendido a mascarar a sua fé. Estão dando assim uma maquiagem, como se tudo estivesse bem. Mas lá no seu coração, a chama já está apagando. É possível que tenham continuado a sua trajetória, até participando dos cultos, assistindo cultos, e sendo até um novo telespectador de cultos, mas a sua fé estacionou em algum lugar da trajetória, se tornou um cliente, um consumidor de cultos, um consumidor de transmissões de cultos, mas já não cultuam mais, porque a fé em algum lugar parou. E aí tais pessoas usam a máscara para dizer que está tudo bem, ou fingindo que está tudo bem, mas na verdade não está. Talvez a fé tenha estacionado num momento de decepção pessoal, ou tenha estacionado numa mudança de rotina, ou na permanência de rotina. Talvez a fé tenha começado a se apagar numa frustração ou numa decepção no casamento. Talvez a fé de muitos tenha estacionado numa mudança na igreja ou mudança de igreja, cada um sabe a sua história. E aí tentam dar essa impressão de que está tudo bem, mas sabem que a fé já não é a mesma. Já não tem mais as obras que revelam uma fé viva. Já não tem mais a chama ardendo em seus corações. E nessa manhã, você que está aqui, ou você que está aí nos acompanhando ou assistindo em algum momento, se for o seu caso, creia, resgate a fé no Cristo vivo, e não importa as circunstâncias, não permita que a chama no seu coração se apague. Foi essa a recomendação de Paulo a Timóteo. Mas também, em segundo lugar, uma outra maneira de mantermos a chama acesa é preservando as referências, aliás, de forma mais completa, escolhendo as referências certas e as preservando. Quais têm sido as nossas referências de vida e de escolhas? Timóteo tinha sua família como referência. Ele era a terceira geração de cristãos. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice já creram em Jesus, já criam em Jesus, e ele também creu no Senhor. E talvez você seja alguém aqui ou aí, que tenha seus pais ou algum parente, algum familiar como referência de fé, e que te ajudam a manter a chama acesa. Quando você lembra, ou quando você olha para a vida desse alguém, quantas vezes nossos pastores já compartilharam as suas referências na família? Pastor Josué, citando o seu pai, um exemplo de oração. O pastor Ebenezer, peço licença para citar isso, a sua mãe como um exemplo, uma referência de fé. E quando lembram dessas referências, a chama volta a arder. E agora, também, é claro, é possível que nem sempre a família seja uma referência de fé. Nós não podemos escolher naturalmente em qual família nasceremos, mas nós podemos escolher quem será a nossa referência, para quem nós olharemos, a quem nós teremos como exemplo. E Paulo não era naturalmente o pai de Timóteo,
mas na fé era. E Paulo, então, não só foi uma referência de fé, mas uma referência de ministério. E Paulo disse a Timóteo: o que de mim ouviste, o que você aprendeu de mim, confia a outras pessoas, ensina a outros homens, porque Paulo tinha essa consciência de que era uma referência para Timóteo. E quando a nossa referência é alguém que não permite que a sua chama se apague, nós temos a tendência de também não deixarmos que a chama em nosso coração se apague, porque a gente olha e fala: olha, esse aí é para mim um exemplo de chama acesa. Isso nos motiva, de certa forma nos inspira a continuarmos. E não somente isso, mas passamos a ser também referência, o que nos ajuda a mantermos a chama acesa. Não somente olhamos para a referência, mas nos tornamos referência. Ensinamos também. Somos eu não sei quem foi que falou, pastor, mas um acendedor de almas. Alguém que, de certa forma, entendo o que eu quero dizer, inspira o outro. E Paulo disse para Timóteo: seja você, apesar da sua juventude, uma referência. Quando ele escreveu: ninguém despreze a tua mocidade, ou ninguém te despreze pelo fato de ser jovem, mas ser exemplo dos fiéis. Ou seja referência de todos que te conhecem. Agora, isso não foi dito apenas para Timóteo, isso está na palavra de Deus, para nós. E o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele disse aos seus discípulos que cabe a nós, que os seus servos são, na verdade, sal da terra e luz do mundo. É uma referência, sim. E quando nós preservarmos, escolhermos bem as nossas referências de vida e de fé, e nos tornarmos também referências de vida e de fé aos outros, a nossa chama permanecerá acesa. E aliás, importante falar, quando as nossas referências são pessoas de fé, e que nunca deixaram a chama do coração se apagar, elas continuam sendo referência, mesmo distantes, ou mesmo que o Senhor as tenha recolhido. Tem pessoas que já foram, Jesus já levou, mas ainda assim elas continuam sendo referência. Ainda a gente pensa nelas e o nosso coração arde. Como Abel, que o autor de Hebreus fala no capítulo 11, versículo 4, que mesmo depois de morto, a sua fé ainda fala. Em terceiro lugar, uma outra maneira de manter a chama acesa é desfrutando da ação da graça de Deus. E Paulo fala aqui no versículo 6 a respeito do dom de Deus que existia em Timóteo, que de fato há em nós. O dom que Deus te deu, era o que Paulo estava falando para Timóteo, o dom de Deus que existe em ti. E na verdade, quem acendeu a chama no coração de Timóteo, quem acendeu as nossas almas foi Deus, através da sua graça. E o dom dado por Deus, por sua graça, não é algo que nós merecemos, não é algo que nós conquistamos, é dado da parte de Deus porque Ele quis nos dar. E pensar nisso, de que nós não merecemos, mas ainda assim Deus escolheu nos abençoar, escolheu nos dar o seu Santo Espírito, escolheu nos capacitar para a sua obra, deveria ser para nós o motivo de manter a chama do coração acesa. Como Tiago diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então Deus é aquele que divinamente capacita o crente para compartilhar o seu amor com os outros pelo Espírito Santo. E pensar nisso deveria encher o nosso coração e manter a chama ardendo. Paulo foi um instrumento de Deus na vida de Timóteo. Ele fala que pela sua imposição de mãos, Deus na verdade confirmou, Deus manifestou, evidenciou que deu a Timóteo o dom. Mas não foi Paulo quem deu, foi Deus, por sua graça. Que isso fique na nossa mente, porque o dom é da parte de Deus,
mas o manter o dom ardendo é a nossa parte, é o que nos cabe. Deus acendeu a fogueira, mas quem vai abanar sou eu e você. Nós é que devemos preservar essa chama que Deus acendeu em nosso coração. E como nós temos cuidado dessa chama? Como temos preservado isso que Deus nos deu por sua graça? E isso nos leva à quarta e última maneira de mantermos a chama acesa, que seria, nós mantemos a chama acesa, mantendo viva a nossa convicção. Mas que convicção? Como nós já ouvimos, a convicção de quem nos deu o dom, de quem nos capacitou, foi o próprio Deus. A convicção de que Deus foi quem manifestou a sua graça para conosco, e Ele não volta atrás nos seus dons. Romanos capítulo 11, versículo 29, Paulo escreveu: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E no versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 1, que nós lemos, Paulo fala para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então não há nada de bom ou de ruim que façamos que mude o amor de Deus por nós, ou que faça Deus se arrepender da sua graça para conosco. E por isso, a respeito dessa convicção que nós falamos, de que nós, na verdade, não somos o que pensamos que somos. Nós já ouvimos isso. Na verdade, nós somos o que Deus diz que somos pela sua palavra. Parte da tentação do diabo contra Jesus foi testar essa convicção. Depois do batismo, ouviu uma voz, Jesus ouviu, no caso do Deus o Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E após os 40 dias lá no deserto, o diabo vai lá: olha, se tu és o Filho de Deus, faz um teste aí, transforma essa pedra em pães. Mas irmãos, vamos crer no que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia nos diz que aquele que crê em Jesus é filho de Deus, e isso não muda. Existem chamas que estão sendo apagadas em corações que acham que Deus já desistiu deles, acham que Deus abriu mão, e Deus jamais desistirá de você. Deus jamais desistirá de um filho seu. E quem disse isso? Jesus. Primeiro, Deus prova que te ama, que nos ama, porque Ele deu seu único filho. Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele nos deu o seu filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e através de Jesus, pelo preço pago com o seu sangue, nós somos comprados, e não de forma fragmentada. Quer dizer, Deus não falou assim: olha, eu só compro uma porção do Claudemir, eu só compro aquela parte de terra que é fértil, a outra parte eu não quero. Então, Ele nos comprou de forma integral, o melhor e o pior de nós. E apesar do pior de nós, Ele não nos joga fora. Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 37, que aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, não só as partes louváveis pertencem ao Senhor, mas também os nossos limites. Apesar dos nossos erros, apesar daquilo que até mesmo temos vergonha ou que nem sabemos, Ele não nos lança fora. E Jesus diz: você é meu, e de maneira nenhuma te lançarei fora. Essa convicção, irmãos, é fundamental para que a chama não se apague, porque não importa o que digam, inclusive até o que às vezes o nosso coração diz, você crê em Jesus, você é dele. Amém. João fala: ainda que nosso coração nos condene, maior é Deus que conhece todas as coisas. E é isso que a palavra de Deus diz, que Ele não nos lançará fora.
Os dias são maus, e muitas são as chamas que estão quase se apagando, já estão fumegando, mas a gente se lembra do que a Bíblia diz, que Ele não apagará o pavio que fumega. E Deus acendeu essa chama nos nossos corações. Essa foi a parte dele. A nossa é não deixar que se apague. Então que Deus te abençoe e nos abençoe, e nos ajude a mantermos essa chama que Ele acendeu, até que Ele venha. Amém. Que Deus nos abençoe.